Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz. Há uma nova sondagem para as presidenciais em que Marcos Mendes passa para segundo lugar e António José Seguro desce para quarto. É da Intercampos para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios. André Ventura em primeiro com 18,6%, Marcos Mendes em segundo com 15,3%, quando ontem surgia em quinto na sondagem da Católica, com apenas agora 1% de diferença para Coutinho Figueiredo, que surge no terceiro lugar. António José Seguro, como dizia, aparece em quarto, com 12,5% nas intenções de voto. Gouveia Melo surge pela primeira vez em quinto lugar numa sondagem a curta distância de Seguro. Entretanto, os candidatos que estão na estrada já começaram a reagir, desde logo Marcos Mendes. Sim, é que nesta sondagem cresce nessas intenções de voto, com possibilidades de ir à segunda volta. Vai daqui a pouco também Marcos Mendes contar de novo com Luís Montenegro na campanha. Caso para dizer, Miguel Viterbo Dias, agora em direto, 2 trunfos de uma cajadada só? Sim, e foi um momento curioso porque foi quase uma simulação de noite eleitoral. Luís Marcos Mendes estava a beber um café em Faf com alguns amigos e família, e também ainda com a comitiva de jornalistas e de apoiantes a acompanhá-lo, e quando a sondagem foi divulgada houve um aplauso nesse café, comemorando assim esse segundo lugar que coloca Luís Marcos Mendes na segunda volta. Luís Marcos Mendes aproveitou, minutos depois, para utilizar estes dados para apelar novamente à concentração de votos entre os moderados e o centro-direita. Não dá-me uma grande esperança, mas a mim não se surpreende, porque aquilo que diz esta sondagem é aquilo que eu sinto na rua. Entusiasmo, apoio, uma campanha em crescendo. E a partir de agora, o que esta sondagem mostra é aquilo que eu tenho sublinhado, está tudo em aberto. Tudo pode acontecer. Tudo em aberto é a mensagem de Marcos Mendes nestes últimos dias, e assim vai continuar até ao fim. Aposta muito nos indecisos, mas também numa fatia grande de eleitorado que, segundo as sondagens, pode ainda mudar o voto, por exemplo, de Coutinho Figueiredo para Luís Marcos Mendes. Ainda assim, foi claro, um estudo de opinião recebido com aplausos, com sorrisos e com ânimo para estas últimas horas, para estes últimos dias de campanha. Miguel Viterbo Dias, com a reação de Marcos Mendes a esta nova sondagem, vinca que está tudo em aberto para domingo, o dia das eleições. E antes de serem conhecidos estes novos números desta nova sondagem, António José Seguro declarava que a corrida a Belém estava resumida a 2 candidatos. Ao próprio e a André Ventura. As sondagens mostram que, de facto, há uma corrida a 2, fundamentalmente. Essas sondagens demonstram do espaço da moderação, do espaço da democracia, do espaço de quem defende um Estado social que responde aos problemas dos portugueses. Verdadeiramente, esse candidato sou eu. A minha responsabilidade é de apelar a cada português e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura para que a democracia passe à segunda volta. O apelo de António José Seguro, ainda antes desta nova sondagem em que desce para o quarto lugar nas intenções de voto. Quanto a Gouveia Melo, só tem agenda mais logo, ainda não reagiu, mas dava como certo ao início da tarde a presença de António José Seguro na segunda volta. O almirante acabou por dar a entender que está a lutar pelo outro lugar disponível. Não tem o perfil certo para o momento que se adivinha no nosso futuro coletivo, mas está a ser, por voto útil e uma conjugação forte de um partido que o criticava, mas que agora o anda a apoiar, não é? Que isso também me parece um bocado cínico, parece estar na segunda volta. O que os portugueses têm que decidir é quem é o outro candidato que quer ir na segunda volta. Se é o Dr. André Ventura, não há competição nenhuma, quer dizer, já resolvemos o problema à primeira volta. E Coutinho Figueiredo, entretanto, também ainda não reagiu a esta sondagem que o coloca em terceiro lugar. Antes disso, falava da carta que enviou a Luís Montenegro a pedir para desistir de apoiar Marcos Mendes, que agora sobe para segundo nas intenções de voto. Coutinho Figueiredo admite que a resposta, a presença de Luís Montenegro de novo na campanha de Marcos Mendes pode ser uma resposta a essa carta aberta
que enviou ao Primeiro-Ministro. Para ser totalmente honesto e justo com as pessoas, eu acho que nos últimos dias de campanha, quem não usa todos os cartuchos e todos os trunfos está com excesso de confiança e penso que nenhum dos candidatos está em condições de o ter. Eu não percebo se algum de vocês já jogou às cartas e já usou um trunfo. Se diz quando é que vai usar o trunfo, deixa de ser trunfo. E se eu dissesse qual era o trunfo, sabia-me destrunfar antes. Não é? É assim que se joga. É assim que se joga, é o que diz Coutinho Figueiredo. Ainda aguardamos a reação a esta nova sondagem de Coutinho Figueiredo, de Gouveia Melo, também de André Ventura e de António José Seguro. Entretanto, esta tarde há uma outra notícia a marcar a atualidade, um incêndio na Moraria, em Lisboa, num prédio de 4 andares. O alerta foi dado pouco depois das 4 da tarde, é um prédio habitado. Vamos até lá em direto. Laura Figueiredo, ponto de situação. Boa tarde, Vanessa. Por agora já não se vêem chamas. Os bombeiros continuam, no entanto, no cimo do prédio ainda a realizar alguns trabalhos, pelo que percebi, a retirar as telhas do edifício. Ainda se pode ver algum fumo, embora muito pouco, e também vemos alguns bombeiros. Consegui já falar com os 3 moradores da casa que ardeu, que estavam em casa no momento em que começou o fogo. Disseram-me que o incêndio terá tido origem no quadro elétrico, que terá então explodido e originado o incêndio. Os moradores chamaram rapidamente os bombeiros, que pelo que me relataram outros moradores do prédio, chegaram muito rapidamente, em menos de 10 minutos, e vamos também a falar com uma das responsáveis do prédio, Cátia Pereira, que estava dentro do edifício quando o incêndio começou. Perguntava-lhe o que é que aconteceu. Provavelmente foi no quadro elétrico da casa que ficou destruída, ouviu-se um estrondo no quadro elétrico e tomou as propulsões que tomou e tivemos que evacuar o prédio rapidamente. E os bombeiros confirmam que chegaram rapidamente? Sim, foram. Eles vieram muito rápido. Por norma, os bombeiros aqui chegam rápido, temos o quartel aqui embaixo no Martim Moniz. E agora, qual é o ponto de situação? Os moradores dos outros andares vão poder passar aqui à noite? Não vão? Não vão poder passar a noite, o prédio está sem luz, não tem luz, portanto há 9 moradores que vão ter que ser realojados, os restantes são alojamentos locais, vão ter que seguir para hotéis, para outros alojamentos, pronto. Pelo menos nos próximos dias estes 9 moradores vão ter que ficar num sítio em segurança. Muito obrigada, é Cátia Pereira, uma das responsáveis do prédio que estava dentro do edifício quando deflagrou então o incêndio. Por aqui continuam bastantes bombeiros, muitos trabalhadores também da Proteção Civil, também da Polícia e os moradores do prédio, também quem estava alojado aqui como alojamento local, ainda não perceberam, ainda não tinham percebido, pelo menos com quem falei, ainda não sabia como é que ia ser esta noite. Agora com o relato aqui da Cátia Pereira com quem falamos, pelos vistos os moradores terão mesmo de ser realojados. Vanessa. Reportagem da Laura Figueiredo com o ponto de situação deste incêndio na Moraria, em Lisboa, num prédio de 4 andares. No plano internacional, os Estados Unidos podem avançar com uma intervenção militar no Irão dentro de 24 horas. É o que está a avançar a agência de notícias britânica Reuters, que conversou com 2 fontes militares europeias. Pode ser esta, afinal, a ajuda a caminho de que Donald Trump falava ontem. Na análise no Gabinete de Guerra da Rádio Observador, a especialista em relações internacionais Daniela Nunes considera que, apesar das notícias de uma intervenção militar norte-americana iminente, há outras formas de acabar com o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Eu tendo a acreditar que uma intervenção, no seu sentido mais convencional e clássico, será um trunfo que os Estados Unidos não precisam de utilizar já. Portanto, há um leque de medidas muito mais subtis e com poder para impactar também muito significativamente o governo iraniano. Análise da especialista em relações internacionais Daniela Nunes no Gabinete de Guerra. Entretanto, o Gabinete de Comunicação do Governo do Qatar confirma que a maior base militar norte-americana no Médio Oriente tem estado a ser evacuada ao longo da tarde. A base de Al-Udeid tem cerca de 10 mil soldados. Em junho do ano passado, o Irão lançou mísseis contra esta infraestrutura depois do ataque norte-americano aos centros nucleares iranianos. Agora, esta perspectiva de um ataque iminente dos Estados Unidos em território iraniano. E a reunião sobre o futuro da Groenlândia em Washington já acabou. Entretanto, Vanessa, já se conhecem conclusões? Ainda não, mas estão para breve. Está prevista uma conferência de imprensa. Neste encontro estiveram presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Groenlândia, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. De acordo com a NBC News, foi discutida uma proposta que foi elaborada pelos norte-americanos para comprar a Groenlândia por 600 mil milhões de euros. É uma oferta que vale praticamente o dobro de todo o produto interno bruto da Dinamarca. Aguarda-se agora essa conferência de imprensa nas próximas horas. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira.
O Hamas concorda com o comitê que vai administrar a faixa de Gaza. O anúncio deste comitê tinha sido feito hoje pelo Egito, que disse que são 15 nomes que vão gerir a vida cotidiana e os serviços essenciais do enclave palestiniano. Esta medida faz parte do plano de paz do presidente dos Estados Unidos. A Ucrânia declara estado de emergência no setor energético depois de ataques russos. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, diz que as consequências foram graves e as condições meteorológicas também não estão a ajudar. Na última hora, a Câmara de Lisboa aprovou a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior dos estabelecimentos a partir das 11 da noite, de domingo a quinta-feira. O objetivo é combater o ruído e salvaguardar o direito ao descanso. É uma medida aprovada com votos a favor do PS, do Chega e da coligação liderada pelo PSD. PCP e Livre abstiveram-se. Uma das obras do artista português Almada Negreiros entrou para a coleção do Museu Espanhol Rainha Sofia. Trata-se de La Tragédia de Doña Arrada, um conjunto de desenhos de 1929. Foi uma das quase 250 obras doadas o ano passado ao museu, situado em Madrid, a cidade onde Almada Negreiros viveu durante 5 anos. A Taça de Portugal, daqui a pouco, Faf e Braga jogam às 6h45. Logo depois, também a contar para os quartos de final da Prova Rainha, é a vez do clássico entre o Porto e o Benfica no Dragão, às 8h45. A emissão especial na Rádio Observador para acompanhar este clássico acontece logo depois do Jornal das 8. Está a circular nas redes sociais um confronto inusitado. Um pequeno veado de apenas 17 quilos decidiu fazer frente a um rinoceronte indiano de quase 2 toneladas. 17 quilos contra 2 toneladas. Isso mesmo, aconteceu mesmo. Foi no Jardim Zoológico de Breslávia, na Polónia, na semana passada. A notícia está agora a circular nas redes sociais e está a tornar-se viral. O ato corajoso deste pequeno veado serviu para proteger a companheira, a mãe, que estava com o cio, e o rinoceronte indiano acabou mesmo por fugir. Portanto, perdeu aqui este confronto, esta batalha. Há um vídeo publicado pelo Jardim Zoológico com uma música de Kung Fu também, um vídeo que já ultrapassou as 13 milhões de visualizações no Instagram. E quem é que saltou para a jaula de quem? Ou neste caso para o espaço, não é? Olha, os tratadores disseram que a rinoceronte, que se chama Marúzia, não reagiu de forma agressiva logo à abordagem do veado, encarou a situação como uma espécie de brincadeira, sendo que estes animais dividem o mesmo recinto no Jardim Zoológico. Depois deste episódio, o Zoo de Breslávia divulgou um novo vídeo em que se mostra o veado e o rinoceronte a comerem de forma tranquila o mesmo feno. No dia-a-dia, o convívio já costuma decorrer em clima de harmonia. Já convivem. Sim, quem começou foi o veado e acabou por levar mesmo a melhor. Quem começou foi o veado e a rinoceronte fugiu, e assim termina o Jornal das 6 da tarde na Rádio Observador.